Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente nessa tarde de sábado, juntamente com o nosso amigo Luiz, retornando, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Falamos dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela radiobrasilespírita.com.br/site rede. Lembramos e sempre falamos da importância da participação de vocês, que pode ser através de perguntas, dúvidas ou mesmo comentários. Podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, o nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 966328040. Pode anotar com calma, vai ficar um tempo aqui parado na tela. É muito importante essa participação de vocês, enriquece o programa. Nós sempre reservamos no finalzinho do programa, no último bloco, um tempo para poder estar passando essa resposta ou refletindo em cima de alguns comentários que nos chegam. E se não ficar a contento, a gente pode continuar aí enviando algumas outras informações através do e-mail ou mesmo retornando o WhatsApp, não é mesmo, Luiz? Perfeito. Lembramos que os nossos programas são programas com temas, com pautas universalistas. Estamos sempre aqui abordando ciência, filosofia, religião. Falamos muito do espiritismo, né, do espiritualismo. Precisamos pautar esses nossos bate-papos, essas nossas reflexões nesses nossos encontros com alguns pilares, né, dar uma sustentabilidade para que a gente possa ter uma base sólida, fundamentada na essência divina, para encontrarmos as respostas para essas perguntas que sempre nos chegam nessa nossa jornada terrena. As adversidades que nos chegam, as dificuldades, precisamos entender o propósito das reencarnações, não é isso, Luiz? O porquê de estarmos aqui, qual o nosso propósito aqui no plano físico, quem somos, de onde viemos, tentando encontrar caminhos ou uma melhor maneira de administrar essa nossa estada aqui no plano terreno. Porque se não tivermos a base, esses pilares, né, que Kardec nos trouxe na codificação, e vários outros avatares, Jesus quando aqui esteve, Krishna, Buda, que é justamente a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, a lei de causa e efeito, a lei da evolução, o Dharma, o Karma da cultura hindu, ou toda a cultura oriental. Se não embasarmos as nossas reflexões nesses pilares, nesta sustentação, se não darmos sustentação com essas bases, dificilmente vamos estar conseguindo encontrar algumas respostas aí para as dificuldades e dúvidas que sempre encontramos nesse plano que é de provas e de expiações. No programa passado falamos do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Não é? O ensinamento aí do nosso Mestre Jesus, ensinamentos divinos, vindo direto do nosso Criador, um avatar, o mais preciso, que veio trazer no momento que a humanidade precisava de orientações para que se fortalecesse a parte espiritual, porque a coisa era muito externa, era muito dentro do material, os corações ainda eram muito endurecidos, não é? Se fazia muito uso, a habilidade com o instinto, pouco se usava essa parte mais sutil, não é? E Jesus veio justamente para trazer ensinamentos. E no Sermão da Montanha ele nos passou aí o caminho, né, por onde seguir, bem-aventurados, as bem-aventuranças, o que precisamos ter, saber, conhecer e principalmente vivenciar para poder fazermos essa ligação com o sagrado, voltarmos, né, ao nosso Criador, sairmos dessa multiplicidade, voltarmos ao Uno,
universalizarmos os nossos pensamentos, sentimentos. E nesse Sermão da Montanha, nesse momento crístico, onde Jesus recebeu essas mensagens diretas do nosso Criador, ele também trouxe um ensinamento que foi uma oração, uma prece, palavras que ele nos passou, direcionamentos e ensinamentos para fazermos esse canal com o nosso Criador, com Deus, não é? Que é o Pai Nosso, que é o nosso tema de hoje, essa mensagem viva do Cristo. E hoje vamos estar refletindo aí a respeito da essência desses ensinamentos, porque tendemos muito, nos dias de hoje, estamos muito absolvidos, muito desviados a nossa atenção para a matéria, e muitas das coisas que falamos, que ouvimos, e que fazemos principalmente, ficam muito mecanizadas, né? Agimos meio que mecanicamente diante das situações. E essa oração, ou esse link, essa introspecção, esse encontro com o mais sagrado, que através da prece, da oração, para fazermos essa ligação, às vezes repetimos, mas não levamos para o nosso interior, para o nosso coração, né? A essência desses ensinamentos, palavras que Jesus nos trouxe e que precisamos refletir mais profundamente a respeito dessa mensagem, desses ensinamentos. E hoje é a pauta do nosso programa. Não é isso, Luiz? Vamos estar aí falando desse ensinamento do nosso Mestre Jesus. É isso aí, William. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. Um prazer de volta estarmos nesse bate-papo aí, participando junto com vocês dessas reflexões. E, como você bem disse, William, Jesus não só deixou uma das principais orações, que é uma reflexão interna todo dia quando nós a fazemos, como também nos ensinou como fazer. E você já deixou algumas dicas. Porque a questão toda é como é que nós fazemos a oração. E ele cita, né, Mateus, quando deixou a parte vivenciada com Jesus, ele deixou muito claro os ensinamentos de Jesus em relação a como fazer a oração. A primeira coisa que ele diz para a gente é que essa oração tem que ser feita de forma isolada. Nós temos que nós nos retiremos em um quarto e nos tranquemos nele. Ou seja, que nós nos isolemos do mundo externo, da materialidade, e dediquemos aquele momento para aquela atenção especial para com o Pai, para essa conversa que nós vamos começar a ter com Ele. Então, não é para fazer uma oração, né, essa que é a tradução que nós podemos fazer, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Nós precisamos sacralizar esse momento. A gente tem que ter um momento onde nós tenhamos o contato, para que esse contato se estabeleça de forma adequada, a gente tem que ter um ambiente adequado para isso. Fechar as portas externas, Fechar as portas externas. Esquecer, tem um monte de problemas, tá bom, mas os problemas nesse momento vão ficar de fora e nós vamos nos dedicar a esse contato com o nosso Pai. Esse é o primeiro. O segundo, faça em secreto. Foi o outro ensinamento que ele nos passou em função do que ele via antigamente nas sinagogas e nos templos que existiam, onde as pessoas, os gentios, se colocavam a orar, brandando em alta voz, mostrando-se fazer aquilo de uma forma exteriorizando, como se fosse uma pessoa muito santa, muito maravilhosa, mas fazendo aquilo só de forma externa, ou seja, mostrando para o outro algo que ele na verdade não é. A verdadeira oração é aquela que nós fazemos de nós para com o nosso Criador, sem ninguém ver, sem ninguém observar, não precisa estar explícito, né? Não precisa estar explícito que eu estou fazendo esse contato. Eu não vou deixar de ser mais santo ou menos santo porque eu estou fazendo essa oração. Pelo contrário, na verdade, muitas vezes nós fazemos essa oração porque nós precisamos de uma energia, precisamos de uma instrução, precisamos de ajuda para os momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra. E não só para isso, mas precisamos desse contato com o nosso Pai, né? Então, é muito importante. E o terceiro e mais importante, e que você comentou perfeitamente,
Porque os gentios também faziam isso. Faziam a prece e repetia, e repetia, e repetia, e repetia, e repetia. A prece, a oração, não vem e não se torna mais forte através das repetições. As repetições não dão valor àquilo que nós dizemos, né? O que dá valor é o sentimento, a emoção, a verdade que tem naquilo que nós dizemos. E muitas vezes nós pecamos, nós ficamos nas aparências, ficamos naquilo que parece ser, mas não é. Quem nós vamos enganar? Se a oração é nossa para com o Pai, aquele que sabe de tudo e sabe de todos, em detalhezinho que nós somos, para que nós vamos tentar enganar Ele, né? Para que a gente vai simular alguma coisa? A gente tem que falar a verdade. Se nós temos dificuldades em função das nossas imperícias, que nós falemos das nossas imperícias, que nós falemos das nossas dificuldades, que nós possamos abrir o nosso coração e dizer para Ele aquilo que nós precisamos. Porque quem mais, a não ser Ele, que conhece nós na palma da mão, vamos dizer assim, perfeitamente, né? E plenamente, pode nos ajudar, né? Então, a gente tem que ser sincero e pedir ajuda daquilo que realmente nós precisamos. E esse é um ponto também importante. Se nós não sabemos pedir, também nós não seremos atendidos. Daí que nós saibamos fazer o pedido daquilo que realmente é importante para a nossa trajetória, sabendo que a nossa passagem aqui pela Terra é uma passagem temporária e ela tem por objetivo nos passar alguns ensinamentos nesses cenários da vida que não são ensinamentos para viver na Terra, ou melhor, nós vivemos na Terra, mas para os nossos tesouros espirituais. Esses tesouros que não vão ser diluídos com a matéria, com as coisas que nós comemos, bebemos e temos aqui na Terra. Esses tesouros nós vamos levar, como ele nos diz em várias passagens. São atemporais, né? São atemporais, né? Então, antes de nós pensarmos em Pai Nosso, ou pensarmos em qualquer tipo de oração, nós precisamos de se perguntar como é que nós fazemos essas orações. E outra pergunta, William, que a gente precisa fazer para nós mesmos, é se nós só fazemos orações no momento de dificuldade. Que é muito comum isso, né? O que é muito fácil. Procurar, né, Deus quando as coisas estão muito complicadas. Nós não temos que procurar o nosso Criador, Deus, a Jesus ou qualquer um dos nossos anjos apenas nos momentos de dificuldade. Nós sabemos que é o que mais acontece. Mas temos que procurá-los constantemente, reforçando esse vínculo que nós temos com Ele e com a espiritualidade. Porque esse é o vínculo primordial da nossa existência. Não é a vida material que é a principal. Então nós temos que, pelo menos, que não seja o dia todo, mas pelo menos à noite e pela manhã, sempre nos lembrar o porquê de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui de viagem, de lazer, né? De férias. Nós estamos aqui por um objetivo, mesmo que nós ainda não saibamos ou não nos conscientizemos do porquê de estarmos aqui, nós temos um objetivo nessa nossa vida. E a gente precisa de se lembrar disso todos os dias, de manhã ou pelo menos à noite. Constantemente, Constantemente, né, William? A gente vai estar falando aí no decorrer do programa, vamos entrar literalmente dentro da prece, né, do Pai Nosso, mas é importante, é isso que você fortaleceu nessas reflexões. Precisamos entender a essência da coisa, não é isso? Jesus, quando esteve, veio trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem crística. E todos os ensinamentos, e um dos ensinamentos que ele deixou foi que o plano físico ele é importante na nossa existência. Ele vai nos fornecer, a vida vai nos fornecer instrumentos, né, para que possamos lapidar a alma, despertar as virtudes, melhorar os nossos sentimentos, aprender a amar. Mas ele deixa claro que é um plano passageiro, efêmero, que na medida que vamos entendendo essa mensagem divina, na medida que vamos elevando a nossa consciência a Deus, ele vai ficando desnecessário.
Não é isso? E as reencarnações são justamente para isso. Então, todos os ensinamentos que vieram de todos os avatares foi justamente para fortalecer o espírito, né? Os propósitos do nosso Criador, eles são fundamentados no plano espiritual. A Terra é passagem, é efêmero. E esse é um dos fundamentos que a gente precisa, conhecer a essência dos ensinamentos deixados por ele, pelo nosso Mestre Jesus, principalmente nessa oração do Pai Nosso. Não é? Precisamos tentar encontrar a essência das palavras. Para encontrar a essência dessas palavras, a gente precisa, como você disse, fechar a porta do externo. Né? Nós precisamos de uma imersão, a introspecção mesmo. O eu comigo mesmo. A gente precisa, conheça-te a ti mesmo, é o autodescobrimento, para que essa mensagem chegue com a luz devida no nosso interior. Porque vivenciar esses ensinamentos, levar para o dia a dia, para a prática do dia, vai depender muito disso, da nossa crença, né? Na verdade, eu creio que sou um espírito imortal ou não? Porque crer, dizer que acredita e fazer uma outra coisa são situações meio complicadas. Então precisamos, de fato, fortalecer isso em nossa mente e no nosso coração, para entendermos melhor, né, Luiz, esses ensinamentos. E uma coisa importante, William, que a gente tem que lembrar a todo momento, como Jesus nos lembrou, o Pai é nosso. Né? Isso. Não importa as diferenças que existam, em que situação ética, moral, em que momento de experiência que as pessoas estão vivendo, não importa a raça, não importa o credo, não importa a opção sexual, todos nós somos a densidade filhos, do erro, né? A intensidade do erro, não importa, todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que tenhamos a certeza que todos nós, de alguma forma, alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, estamos caminhando num caminho de evolução que é individualizada. E entre tropeços, tombos, machucados, nós vamos aprender, nós vamos passar por esse momento. Então nós precisamos ter tolerância, né? Uns para com os outros. Entender Nós temos que entender esse momento, porque a gente está vivendo um momento que está extremado nos sentimentos. As energias muito densas, né? Muito densas, desnecessárias, que nós precisamos de compreender isso de uma forma... E organizar melhor, né? E organizar melhor. A gente terminamos agora o primeiro bloco do nosso programa. No segundo bloco já vamos entrar aí, Pai Nosso que estás no céu, né? Isso aí. Vamos já começar a dissertar aí esses ensinamentos do nosso mestre, que é o Pai Nosso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Saia daí. Hoje faremos 3 blocos de 30. Não é isso? De 20. 3 de 20. Ok.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembramos da importância da participação de vocês por e-mail, pelo WhatsApp ou também através da radiobrasilespírita.com.br, com perguntas, dúvidas ou mesmo comentários. Tema de hoje, Pai Nosso, a mensagem viva do Cristo. Falamos no primeiro bloco a importância, a devida atenção que devemos dispensar nesses momentos de reflexão desse Pai Nosso, de fazer essa oração, essa prece, de fazer essa conexão com o alto, com o sagrado, que é uma oração que Jesus nos ensinou, e são palavras, são mensagens, são ensinamentos atemporais, né, Luiz? O tempo não desgasta, estão sempre atualizadas, né? Sempre nos orientando, sempre servindo como base, como acalento, sempre servindo para que possamos apaziguar o nosso coração e, como dissemos, entender, receptar essa mensagem, esse ensinamento, essa oração e praticá-la depende muito dessa nossa prática, dessa nossa crença de que realmente nós somos um espírito imortal, que aqui estamos com o objetivo de fazermos provas, com o objetivo de resgatarmos débitos, de aprendizado, para seguirmos esse caminho de volta ao nosso Criador. E essa oração, como o Luiz, como você chegou a citar no finalzinho do primeiro bloco, Pai Nosso que estás no céu. Isso quer dizer que é Pai de todos, né, Luiz? Independe do irmão ou de alguém, de um irmão de jornada terrena nesse momento, que esteja ou mais adiantado ou com a consciência mais elevada ao sagrado e outros mais adormecidos para as leis divinas, mas isso não difere, isso não modifica ou não diferencia o amor desse Pai, né? Isso é um Pai que independe de qualquer ligação consanguínea, de raças, credos, crenças, não é isso? Ele é um Pai de todos, literalmente, foi o que Jesus nos passou. Por isso precisamos compreender bem isso, porque a todo momento em que emanamos ou deixamos pairar energias pesadas, condenações, julgamentos, com qualquer outro nossos irmãos de caminhada, nós estamos condenando um filho de Deus. Nós estamos emanando energias densas, pesadas, para um filho do nosso Criador. Por isso precisamos estar atentos, porque existem leis que vão se fazer cumprir, que é a lei de causa e efeito. A vida vai dar para a gente o que damos para ela. Por isso precisamos entender bem essa mensagem, esse ensinamento do início dessa oração, né, Luiz? É verdade, William, é verdade. A gente está vivendo alguns momentos, principalmente no Brasil, extremados de sentimentos controversos. E a exemplo de Jesus, vamos falar de Jesus, que é um exemplo fortíssimo para a gente, a principal missão que ele passou e o cuidado que nós temos que ter em reconhecer sim as diferenças, saber onde nós estamos em relação a essas diferenças, mas respeitar a todas essas diferenças, sabendo que uma para nós não é boa ou outra não é, mas que as outras pessoas têm o direito de fazerem as suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas vão ser diferentes de nós, e nem sempre pode-se dizer que vão ser piores, ou é um outro caminho, é uma outra forma de ver. Então nós precisamos, gente, ter respeito pelo outro e saber compartilhar esse Pai da melhor forma possível. Carlos Torres Pastorino, William, ele coloca esse início do Pai Nosso, onde nós falamos Pai Nosso que estás nos céus. Ele diz que é o início de invocação, ou seja, é o momento que nós estamos fazendo contato com esse nosso Pai maior. E ele observa que quando nós chamamos de Pai,
Ele não colocou, Jesus não colocou Deus, Criador, Rei, ele colocou a figura de Pai. Pai é amoroso, é caridoso, cuida dos seus filhos. Então por isso que ele colocou a figura de Pai, o Pai nosso que estás nos céus. E estás nos céus, na verdade, é uma simbologia. Na verdade, esse Deus, ele está em todas as coisas. Ele está permeando a tudo. Onipresente, ele né? é onisciente. Onisciente. E mais forte do que isso, esse Pai, quando ele fala estás nos céus, ele está englobando também estar dentro de nós. Então, quando nós fazemos essa oração, essa invocação, nós podemos pensar nesse Pai que está no todo e principalmente estar dentro de nós. Então, no momento que nós começamos essa prece do Pai Nosso, nós também estamos falando para dentro de nós, porque se esse Pai que é nosso, está dentro de nós, nós somos centelha divina dele. Logo, nós não estamos falando para alguém ou para uma energia que está distante de nós. Esse é o primeiro momento de invocação, onde nós estamos invocando uma grande força que está dentro de nós. Há uma ligação. Há uma ligação muito forte. Então, quando nós estamos falando com esse Pai, lembrem-se, reforcem, eu estou falando comigo mesmo. Porque tudo aquilo que Jesus falando com o Pai, ele também está falando com o nosso eu superior. Aquele eu que nós vamos falar agora sobre a questão do santificar, né? de seja feita a vontade, todos esses passos que nós vamos falar agora, né, William? Isso aí lembrar sempre, Luiz, que, como foi citado por você, onipresente, onisciente, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, de tudo sabe, é tudo amor, tudo justiça, tudo impureza. Aí voltando ao início, né, do momento em que vivemos, precisamos ter em mente que não está nada fora do lugar. Não é? Tudo tem o seu propósito. Se aos nossos olhos terrenos existe adversidades, existem injustiças, existe uma coordenação, uma arquitetura divina, não é? E organizada, vindas do nosso Criador, importante para a evolução do espírito. Precisamos entender muito bem isso, né? Verdade, com certeza. Esse é um par. Tudo que Jesus colocou numa conexão de pedido ao nosso Pai, vamos agora entrar no detalhe, William, e nós vamos perceber que tem tudo muito a ver com o Pai e com a nossa postura, não é do outro, a nossa postura de fazer essas coisas acontecerem conosco, na nossa vida. Seja feita, né, a vossa... Não, santificado seja o vosso nome. Santificar. Como é que eu faço para santificar o nome de Deus? Ora, Carlos Pastorino nos diz, a melhor forma de santificar o nome é se santificando, é fazer com que nós sejamos santos. Como é que nós vamos ser santos? Se transformando nesse ser, né? Nesse ser melhor a cada dia. À medida que nós buscamos ser um pouquinho mais santos nos nossos comportamentos diariamente, nós estamos santificando o nome de Deus, fazendo com que ele fique mais forte. Se só eu não estou falando dos outros, se eu faço um pouquinho, eu sou uma célula no meio de uma coletividade. Se eu, uma célula, faço um pouquinho para santificar o nome desse Deus, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o que acontece com a coletividade? A coletividade se santifica. O caminho da santificação da humanidade está na transformação de cada individualidade. Santificado seja o vosso nome. E aí vamos para o terceiro, que você entra agora. Né? Que venha a nós Venha a nós o vosso reino. Isso.
olha como que as coisas estão bem detalhadas na essência dos ensinamentos, né? Acabamos de dizer que o plano físico é importante no nosso momento. Nós ainda somos muito imperfeitos, ainda temos muitas impurezas para serem retiradas. Precisamos ainda nos reorientar, né? E venha a nós o vosso reino. Jesus sempre, quando aqui esteve, sempre lembrava aos seus seguidores, aos apóstolos, aos seus, aos seus seguidores, que meu reino não é desse mundo, não é desse plano. Esse reino de Deus é justamente essa essência, né? Quem somos de fato, né? Qual a nossa origem, quais os nossos propósitos aqui. É justamente fortalecermos esse nosso lado essência, esse nosso lado divino, mais sacralizado. Distanciarmos um pouco da coisa mais densa, mais terrena. Aprendermos a amar, despertarmos as virtudes, para despertar esse brilho. Nós somos gerados por Deus, somos filhos, nós somos essência. E esse lado é que precisamos trazer para dentro de nós, interiorizar, fazer-se presente nos nossos dias, vivenciarmos um pouco mais, né? Redirecionarmos os nossos pensamentos, nossos conceitos, para colocarmos em prática nos nossos dias esse reino de Deus. Se nós interpretarmos essas palavras de forma verdadeira, quando nós fazemos essa leitura do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo para que o mundo espiritual seja mais importante do que a matéria. É isso que nós estamos pedindo. Que tenha um valor, né? Nós estamos pedindo ao Pai que venha a nós o vosso reino. Qual o reino de Deus? Não é o reino da matéria. Nós estamos pedindo que o que seja mais importante, o que seja mais significativo na nossa vida, seja o que seja importante para o espírito e não para a matéria. Isso é que precisamos entender bem, né, Luiz? É isso que nós estamos falando, a gente tem que interpretar, e quando a gente fizer essa prece, que a gente esteja falando de coração exatamente isso. Pode ser que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não viva, vamos supor, numa experiência que nós estejamos vivendo, plenamente o mundo espiritual. Mas o pedido é para que nós consigamos viver esse mundo espiritual de forma verdadeira. Se hoje nós não conseguimos fazer plenamente, mas que nós estejamos a caminho de fazê-lo, né? Então o pedido é esse. Um esforço maior, né, Luiz? O esforço maior é para que a gente traga esse mundo que para nós pode ser virtual, mas não é o virtual. O mundo virtual é o que a gente está vivendo aqui, por incrível que pareça. É um mundo passageiro. É engraçado a gente falar, né, William, que parece que, poxa, esse mundo que a gente está vivendo é passageiro? É passageiro. O virtual é esse. Porque o mundo imperecível é o contrário, é o mundo espiritual. Para aquele pelo qual nós estamos aqui. Para aprendizado e partir para o outro de forma definitiva. E isso precisa estar na nossa agenda diária, né, Luiz? É importante que isso esteja, que seja um ideal, né, que esteja na nossa agenda. Nós estamos acostumados muito a pautar e atendemos muito a todos os afazeres que atendem os nossos desejos da matéria, né? E nessa oração nós precisamos trazer esse reino de Deus para dentro do nosso coração. É prática. É prática. Precisamos voltar a atenção a isso. É dedicar mesmo parte do dia para isso. De que maneira? Nossa, nós temos N maneiras. A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, a meditação, o estar consigo mesmo, o autodescobrimento. Disponibilizamos tempo para isso. O que temos aí é que a grande humanidade... como dizem alguns amigos espirituais, a grande humanidade
levanta da cama, bota a farda, vai ganhar dinheiro, volta para casa, dorme, levanta, vai ganhar dinheiro, volta para... E aí vai. Vai a juventude, vai a adolescência, vai a parte adulta, vai a parte mais... Do caixão, do berço ao caixão. A vida toda pautada dentro do atendimento aos desejos da matéria. E esse reino de Deus, as portas se fecham literalmente. Há uma distração muito grande. Estamos atentos a isso? Queremos? Primeiro tem que perguntar se queremos. Queremos, a gente se quer. Não é? Essa é a pergunta, porque aí precisamos dedicar. Eu acho que é só uma questão de cuidado. A gente se ilude, às vezes a gente se perde. São tantas distrações, com toda certeza no nosso DNA, né, está esse querer ser melhor, né, estar melhor, estar próximo desse Cristo. Muitas vezes, você vai falar, todos procuram a esse Criador? Não, mas é momentâneo. A algum momento, vai chegar no momento de dificuldade, no momento de sofrimento maior, haverá essa busca, haverá essa procura, haverá essa reflexão, mesmo que seja através da dor, para que ele entenda para que nós nos entendamos, vamos falar para que nós nos entendamos que nós por si só não nos bastamos. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros, nós formamos uma rede. Nós somos centelha de uma chama maior, vamos dizer somos assim. uno, né? Nós somos parte de um todo. Se a gente se engana achando que dentro da nossa mansão, do nosso carro, está protegido do todo, a gente está se enganando. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele todo vai nos pegar. Vai nos afetar de qualquer forma, né? E a dor e o sofrimento é um instrumento divino para esse alerta, para esse despertar, né? Os sábios dizem que os inteligentes aprendem com a dor, né? Os inteligentes. Passou pela dor, viu que não era aquele caminho e faz a mudança. Mas os sábios aprendem com a dor dos outros. Não há necessidade do sofrimento. Se você sabe o caminho passado, trazido, como, né, o Mestre Jesus nos trouxe o manual de funções, por que não nos esforçarmos um pouco mais? Por que não nos dedicarmos um pouco mais? Né? Se pararmos e analisarmos profundamente, entregamos ou colocamos o nosso tempo, as nossas energias por coisas temporais, passageiras, para atender alguns desejos do ego. Podemos já organizar melhor isso, administrar melhor e abrir um pouco mais esse espaço para esse reino de Deus, que é o que a gente pede nas orações do Pai Nosso diariamente. Verdade. Né? Acho que terminamos aí o segundo bloco, não é isso? Acho que sim. Vamos fazer então um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Tem pergunta. Saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Lembramos que temos perguntas, mais no finalzinho do programa a gente vai estar respondendo. Tema de hoje, Pai Nosso, a mensagem viva do Cristo, do mensageiro crístico, que aqui esteve entre nós, trazendo a mensagem aí do nosso Criador. Para fazer uma análise mais ampla dessa prece, dessa oração que Jesus nos ensinou, iremos precisar aí de muito mais tempo do que isso, né, Luiz? Por isso a gente vai estar reduzindo aí as reflexões, o tempo de reflexões em cada ponto, para a gente ver se consegue fechar. Mas prometemos um novo programa com mais detalhes em cima disso tudo aí. E aí nós estávamos, seja feita a vossa vontade, não é isso? Assim que é o próximo aí? Céu, assim na terra como no céu. Confiança, fé em Deus, colocar no nosso plano mental que existe uma inteligência suprema regendo tudo isso. Existe uma causa primeira de todas as coisas. Devemos saber que tudo que está chegando até nós, próximo ou distante, interno ou externo, são providências divinas para o nosso bem. É o bom para o bem. Só que com uma visão espiritual. Estamos para evoluir o espírito, para angariar bens atemporais. Qualquer situação contrária a isso é contramão. Precisamos, quando entendemos muito bem isso, não ficamos muito condicionados ao externo. Porque se deixarmos na mão dos aparatos, dos acontecimentos externos, né, estamos num plano de provas, expiações, as energias muito densas, muitas coisas vão acontecer, precisam acontecer. Se ficarmos condicionados a essas situações externas, consequentemente, nosso coração e nossa mente vai estar totalmente desarmonizados. Então, precisamos essa harmonia com o nosso Criador, sabendo que está tudo dentro do padrão, tudo dentro desse projeto de evolução espiritual da humanidade, caminhando sempre para frente e para o alto, sempre em progressão, né, Luiz? Eu não vou entrar muito, para a gente não ficar muito... Isso, porque... Mas fé e confiança. Essa fé e essa confiança é algo que se torna, para nós, assim, ainda imperfeitos, muito subjetivo, mas é de caminho de cada um de nós conquistar essa fé, essa confiança no nosso Criador. Não dá para a gente não tem uma receita aqui, né, William, para passar. É uma coisa que a gente vai ter que ir aprendendo e reconhecer, exercitar, faça o bem, busque ser uma pessoa do bem. Essas ações gradativamente vão buscar e vão entender essa fé de uma forma melhor. Mesmo porque indignação, contrariedade, não vai adiantar nada. Isso não vai somar positivamente em nada. Deixa eu falar aqui do próximo. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Né? Muito importante. E quando nós falamos do pão de cada dia, mais nesse trecho, esse pão simboliza o alimento. Mas não é o alimento físico, é o alimento espiritual. Esse alimento, esse dai-nos o pão de cada dia, é o alimento que nós precisamos para enriquecer o espírito, para o fortalecer, para deixá-lo mais forte, para nos deixar mais preparados para esse homem que nós chamamos do homem integral, aquele mais feliz, aquele que nós buscamos de uma série de formas diferentes, sem saber como conquistar essa dita felicidade, né? A felicidade que nós tanto falamos, essa palavra, né? Felicidade, amor, são palavras que nós endeusamos, né? Mas a gente não sabe nem como buscá-la, ou pelo menos a humanidade tem buscado essa felicidade, esse amor, através de ferramentas ou de atitudes erradas, equivocadas. Isso tem se mostrado ao longo da história, ao longo da nossa trajetória aqui na Terra. Então, esse alimento espiritual, o que nós, aí fazemos a reflexão, o que nós estamos fazendo para buscar esse alimento espiritual? Porque, na verdade, voltando
vamos prestar atenção nos nossos dias, né? Nos preocupamos muito com a alimentação do corpo físico. Certo, precisamos fazer isso, mas não podemos esquecer esse alimento espiritual. E Buda, para até terminar, Buda sempre nos mostrou o caminho: reta ação, reto pensar, reto agir, dentro da justiça de Deus, causa e efeito. Quando entendemos tudo isso, levamos para dentro do nosso coração paz e harmonia, consequentemente aumentando a fé, alimentando o nosso espírito. Se ficarmos condicionados ao pacote de felicidade que a vida nos apresenta, que vem nas novelas, que vem no... né, o pacote de felicidade é esse. Se ficarmos condicionados a isso, consequentemente as decepções serão grandes. Isso aí. Próximo trecho. Próximo. Né? Perdoai nossas dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí que o negócio complica mais um pouquinho, porque o tamanho do nosso karma, o peso que nós trazemos, né, e daí a necessidade de reencarnações em cima de reencarnações, está fortemente ligada aos nossos débitos, às nossas falhas e desequilíbrios que causaram débitos com os outros irmãozinhos, né? E débitos que nós também causamos... Tivemos uma visita aí, ó, do nosso... Oi, querido. Veio dar um alô para... Bela visita, Vamos lá, chamando. Vai lá. A produção chamando. Veio fazer uma visita rápida, né? Bom, onde que eu estava? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, essa palavra de perdão é muito importante. O perdão que nós precisamos nos dar e o perdão que nós precisamos dar ao nosso irmãozinho que por alguma questão mal vivenciada ao longo das nossas trajetórias nos causou algum débito. Nós precisamos de nos lembrar, o William falou muito bem, aquela questão que logo no início nós falamos, que nós gostamos muito de julgar o próximo, né? Gostamos de julgar muitas outras pessoas. Mas também nós gostamos muito de ser perdoados, né? Aquelas pessoas, nós, que queremos ser perdoados, temos que parar de ficar julgando e condenando as pessoas de forma definitiva, porque nós não somos Deus para compreender de forma plena todas as motivações que fizeram aquela pessoa fazer aquilo com outras pessoas. E também nós precisamos lembrar, como espíritas que estamos vivendo hoje na matéria, que nós não nos lembramos de todas as situações que nós causamos débito em outras pessoas. Nós não sabemos a bisca que fomos, ou vamos dizer, as pessoas que praticaram o mal em relação a outras, e hoje nós estamos aqui, né, bonitinho, né, cheirosinho, né, passando um estudo aqui para outras pessoas, mas quem foi o Luiz Carlos em outras vidas, né? Quem sou eu para julgar outras pessoas segundo as preferências que hoje existem na sociedade? Eu não sou ninguém. Se tem alguém que pode julgar e direcionar melhor, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Não é o Luiz Carlos, não é o William, não é ninguém. Nós podemos sim fazer o nosso melhor para nós nos santificarmos, como fala, né? Procurar né? Se melhorar, né, William? E o perdão é 2 pontos fundamentais que precisamos... quando entendemos causa e efeito, e quando entendemos que Deus é pleno bondade, tudo que nos chega, tudo que acontece ao nosso entorno, direto ou indiretamente, mas que nos chega, são provas. Não é? São provas, são testes, são ensinamentos. Precisamos disso, é a bondade divina. Então precisamos, ao julgar, precisamos também tomar muito cuidado, né, com esse conceito e o que sai de dentro do nosso coração. E com relação ao perdão, precisamos ter uma atenção muito grande. Jesus nos trouxe esse ensinamento. Quando ele
depois de passar por todos os sofrimentos, as adversidades, ele falou: Pai, perdoai. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Estão adormecidos ainda para a sua verdade. Porque ele não precisava perdoar, porque não houve ofensa. Tudo que foi feito é por desconhecimento. Ignorância. Ignorância. Né? Estavam adormecidos ainda para isso. Porque precisamos ter muita atenção a isso, porque às vezes perdoamos para dizer: olha, tá bom, eu sou melhor que você, eu entendo melhor as leis divinas, por isso eu vou te perdoar. Tem que tomar muito cuidado com isso para não se sobrepor, né? Nós temos mais uma pergunta, são 2 perguntas que chegaram, mas você tem... vamos dar sequência aí para a gente... Né? Não os deixeis cair em tentação. As tentações, a gente está sempre falando, né, Luiz? As tentações, precisamos estar atentos, porque as tentações são externas e internas. Né? Nós também causamos muitas tentações aos nossos, com os nossos querer, a nossa paixão, os nossos desejos, que são rasteiros ainda, muitos, ao atender ao nosso instinto. Não é? E tem as tentações externas, que é o desenho que o plano material, a doutrina material nos apresenta. Né, aquelas atrações do materialismo. 2 situações que precisamos estar atentos, né? Perfeitamente. Nós precisamos lembrar que quando nós falamos não nos deixeis cair em tentação, nós não estamos falando para esse pai que está longe de nós. Como nós falamos, esse pai está dentro de nós. Ele está em torno de nós, está no todo. Então nós estamos falando para nós mesmos. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, nos faça ter êxito na nossa caminhada. Porque essa tentação são as provas da vida. E da mesma forma que nós falamos não nos deixeis cair em tentação, essas provas são o nosso grande teste para verificar se nós realmente aprendemos aquilo. Estamos convictos, né? Convictos da nossa caminhada, do nosso propósito enquanto seres divinos, ou a caminho da divindade. Então, não vamos pedir, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas a gente tem que buscar os caminhos para não cair na tentação. Quais são os caminhos para não cair na tentação? Cada um tem os seus caminhos. Nós somos seres que temos inteligência, temos intelecto, e nós vamos adquirindo com o tempo a sabedoria para não cair nessa tentação. Não é só dizer o outro, falar, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Nossos pais até fazem isso, né? Mas efetivamente só não vamos cair na tentação quando nós não quisermos. Jesus, né, o ensinamento dele, a vida está aí para nos colocar em provas. Então vai apresentar toda hora aquele pacote de felicidade que vai nos tentar. É o carro novo, é o apartamento, é não sei o quê, uma série de coisas, né? É mais dinheiro, é uma série de coisas. Lembra, Jesus, quando ficou 40 dias no deserto, ele foi tentado. Quando ele precisava daquele tempo para fazer essa conexão com Deus, para trazer a mensagem, antes ele passou 40 dias no deserto e foi tentado. Né? As forças malignas, obscuras, estiveram ali e falaram, olha, se você me seguir, eu te dou água, te dou pão, eu transformo montanhas em pão, te dou pão e água para a vida toda. E a resposta do nosso mestre, nem só de pão vive o homem. Então nem só dos desejos, dos anseios da matéria vivemos, precisamos alimentar o espírito. E isso é o foco para não cair na tentação, né? Exatamente. E conclui, né, William? Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que são as nossas resistências mesmo, os nossos inimigos internos. Conheça-te a ti mesmo, conheça a verdade, ela vai te livrar do mal, das tentações. Precisamos levar isso para os nossos dias, é isso que sempre estamos falando, né, Luiz? Pautando aqui. Precisamos de um esforço maior, colocar força na vontade. Não só ter boa intenção, porque o mundo está cheio de pessoas com boas intenções, mas que não agem, que não têm atitude. E essas atitudes são a essência dos ensinamentos que nos chegam desses nossos avatares. O livrar-nos do mal
é muito importante a gente entender que muitas vezes aquilo que nós achamos que é mal, aquela dor, aquela dificuldade, aquele desajuste que nós vivemos às vezes na vida, muitas vezes é a nossa salvação. Porque aquele mal, aquele fel, aquele remédio amargo, né, que nós achamos que é mal, às vezes ele vem a nosso favor na nossa existência. Lembrem que o mal que nós podemos achar que é mal para a gente, não necessariamente é mal para o espírito. Nem sempre aquilo que é mal para a nossa existência terrena, pensando num espírito, na sua evolução, é mal. Então, muitas vezes você pode falar assim, você vê uma pessoa, nós vemos as pessoas sofrendo numa cama, com doenças gravíssimas, mas as causas que o levaram àquela situação terminal, com dificuldades, e aquela dor que ela está vivendo, talvez seja a salvação daquele espírito numa próxima encarnação, porque ele vai retificar o seu comportamento, a sua forma de ser. Então, nem sempre aquilo que é mal no sentido material de se ver a coisa é mal no sentido espiritual. É o bom para o bem, né? É a visão espiritual e a visão física. Isso aí. E aí eu acho que não dá para se estender mais, porque eu acho que tem até pergunta, né? Não sei se tem tempo. Quanto tempo aí tem? Ih, tem 2 minutos. 2 minutos. São vai 2 perguntas que foram passadas. Tem outras aí, vai conseguir responder mas... talvez uma só, né? Vamos lá. Lê aí, Luiz, a primeira aí. Vamos ler aqui. Boa tarde. Isso aqui é uma pergunta do Telmo, estudante de teologia de São Paulo. Ô, Telmo. Tudo bem, Telmo? Boa tarde. Telmo. Por que o Cristo falou Eloi, Eloi, Yamá, Sabactani? Momento de fraqueza ou sua fé ainda não estava na plenitude? Poxa, Jesus era um humano, ele estava vivendo aqui na Terra, né? E ele também sofreu as tentações, como nós falamos aqui. Ele verdadeiramente estava sofrendo, né? Mas dentro daquele momento de fraqueza, né, que Jesus pode ter passado, naquele momento de dor, porque ele foi provado também. Ele passou pelas experiências que nós passamos aqui. Ele estava no plano físico. Ele estava no plano físico, né? Ele estava passando por um momento muito difícil. Então, em momento nenhum se pode falar que foi um momento de falta de fé, mas foi um momento de teste e que Jesus passou de forma, eu diria, eu não posso falar... Vivi e venci. Ele foi exemplificado, ele passou por todos os momentos e ele sofreu na carne tudo aquilo que a gente não sabe nem o que foi o sofrimento dele, não sabe a milésima parte. E muitas vezes com um pouquinho só de dor perante tudo que ele passou, a gente se esperneia, a gente acha que se revolta, né, e tudo acontece. Então, eu diria que Jesus continua sendo o nosso grande exemplo, Telmo, e nós sim é que temos falta de fé, nós sim é que temos ainda uma imaturidade muito grande para aceitar tudo aquilo das dificuldades que nós mesmos geramos para nossas vidas, nós não reconhecemos o ser imaturo que somos na nossa caminhada. Nós precisamos reconhecer, sim, nós e nos inspirar naquilo que Jesus foi para a gente na sua trajetória. Tá? Espero ter ajudado. Acho que acabou o tempo, né? Acabou. A segunda pergunta, se não der para a gente responder hoje... Eu acho que é melhor falar na próxima, William. Comenta aí do Telmo aí, pelo menos um pouco, e vamos ter... Quando a fé fortalece e nos dá força em qualquer momento de dificuldade. Quando temos a concepção, nós tivemos vários espíritos de luz, Joana d'Arc quando para a fogueira, e vários outros, Paulo de Tarso quando fazendo as pregações, né, recebeu pedras, né, uma série de coisas que o feriram. Quando você tem Lígia, esposa de Públio Lentulus, quando foi para os leões, quando temos a concepção de que não somos o corpo físico, nós somos espíritos,
né? Todas as situações que vão nos acontecer com a matéria não vai ferir o espírito, não vai matar o espírito é imortal. Quando temos essa concepção no nosso coração, consequentemente, as dores se amenizam, né? E o que ameniza essas dores é justamente a fé. E Jesus foi né, e voltando, pleno nesse... Eu acho que aquele momento, Thelma, que Jesus estava passando, foi um momento tão intenso, né, que simboliza, às vezes, os momentos que são intensos da nossa natureza. E Jesus, como um espírito como nós, só que muito mais elevado, ele também estava passando pelo momento de aprendizado dele, né? Poxa, aproveitando ele para aproveitou também... ali. E, as experiências... Que ainda tinha caminhos para seguir, né? Tem caminhos para seguir. Então, Jesus era anjo. Por que eu não sou Jesus ainda? Por que eu não tenho esse galardão? Porque eu não fiz um milésimo do que ele fez. Então, é natural que nesse caminho de provas e expiações, né, dentro da sua natureza, de espíritos de alto galardão, ele passe por dificuldades também. Então, eu acredito muito fortemente que Jesus também teve o seu momento de sofrimento, mas que suportou com uma leveza, perto de tudo que ele passou, que a gente não tem nem como... Sem reclamações, sem lamentações, sem julgamentos, sem condenações. Momento, né? Porque Senhor, por que eu passo por isso? Né? Ele exclamou, realmente fala-se no Evangelho sobre esse momento. Mas que foi um momento realmente assim, exteriorizando um pouco da dor que ele estava passando, daquela dificuldade que era aquele momento. A gente não dá, acho que o que foi escrito não tem nem como... Mas o que doía mais era a incompreensão, era o não despertar das pessoas perante Deus, as leis divinas. Isso doía muito mais do que a dor física, né? Que ele já estava bem além de sentir a dor física. Né? Isso. Mas a moral... né, as pessoas estavam totalmente adormecidas para Deus. Isso doía muito. E ele era sozinho, né? Ele não tinha uma equipe com ele, não. Era ele e o Pai. Não tinha mais plano espiritual, muita gente aí, né? Muitos espíritos. Mas finalmente chegamos aí no final, já ultrapassamos aí muita coisa no nosso programa de hoje. E na próxima semana a gente já entra respondendo a pergunta da nossa amiga aí. Poxa, de Alice, Maceió também, né? Alice, assiste a próxima semana, a gente, tá bom? Não deu tempo, realmente ficou apertado aqui. A gente responde essa próxima semana. Isso, já entra no programa já respondendo, porque o tema de hoje, Pai Nosso, realmente a gente teve até que acelerar. Mas chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje, agradecendo imensamente a participação de vocês, lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis. Quem ainda não viu, vai até lá no nossa página, nossa página no Facebook, nosso site, também está no nosso canal no YouTube. Vale a pena. E divulguem essas mensagens divinas, crísticas, essas reflexões, vale muito apresentarmos aos amigos, às pessoas que nos cercam, para que possamos, né, cada vez mais termos a oportunidade de reflexão. Bom, chegamos aqui então ao final do nosso programa de hoje. Uma boa semana para todos, muita luz, paz e até o próximo sábado. Fiquem em paz.